Olá, muito bom dia para você aí de casa. Começou Ligado no Esporte. Nós estamos ao vivo para as regiões de Araçatuba, de Rio Preto. Presidente Prudente também tá com a gente. O programa de hoje tá numa fase boa, olha só. Eu sou violento, marrento. Copa do Brasil. O Santos visita o Grêmio no jogo da volta com a vantagem do empate. O Palmeiras conta com a volta dos titulares para confirmar a vaga diante do Atlético Paranaense. E o Corinthians recebe o Luverdense para espantar de vez a Ema, que virou zebra do torneio. O ano acabou. 2013 teve o fim adiantado para o CAP, depois da desclassificação na Série D do Campeonato Brasileiro. Com os jogadores de férias, a diretoria já começa a pensar em 2014. Jovens de espírito. Vai começar os Jogos Regionais do Idoso em Presidente Prudente. Hoje vamos saber como foi a preparação da equipe de Álvares Machado, que de antigo só tem a data na certidão de nascimento. A fonte da juventude é o esporte e o melhor do esporte está no Ligado. O melhor do esporte está aqui, com certeza. Vamos falar agora da rodada do meio de semana da terceira fase da segundona. Vamos ver os compromissos dos times da nossa região na sua tela. Olha só, o Fernandópolis tenta a recuperação diante da Portuguesa Santista depois da derrota dentro de casa. O jogo vai ser às 7h30 da noite. No grupo 17, o Tanabi também busca se reabilitar no torneio. O time joga em casa contra o Tupã às 3 horas da tarde. Já o Olímpia visita o Suzano às 7 horas da noite. Falando em Olímpia, o Olímpia teve uma baixa. O técnico Walter Ferreira, em reunião com a diretoria do clube, pediu o desligamento da equipe. O treinador levou o Olímpia à terceira fase da segundona e sofreu apenas 2 derrotas. Ele alegou que houve um desgaste natural à frente do clube. O nome do substituto ainda não foi divulgado e, como eu falei, hoje o Olímpia enfrenta o União Suzano com técnico interino. Copa do Brasil, o adversário do Santos não vai facilitar. O Grêmio vem de uma boa vitória fora de casa diante do Flamengo e, por isso, para conseguir frear esta animação toda, o Peixe precisa se superar em campo, mesmo com a vantagem de 1-0. Olha só. Gabriel é a bola da vez na Vila Belmiro. O menino, que vai completar 17 anos nesta sexta-feira, marcou 2 gols nos últimos 2 jogos. Mas a maturidade dele vai ser colocada à prova hoje, já que jogar na Arena Grêmio não é nada fácil. Claudinei Oliveira deve enfrentar um esquema diferente. Renato Gaúcho pode escalar um 3-5-2, por isso os volantes do Peixe vão ter que marcar muito. E por falar em volante, é a posição que o Santos tem mais desfalques hoje. Arouca e Alan Santos estão machucados, além de Renato Abreu, que já jogou a Copa do Brasil pelo Flamengo. Fora eles, Edu Dracena e Cicinho são os outros jogadores que estão fora. Se nada mudar, Claudinei deve mandar a campo Aranha no gol. Galhardo, Gustavo Henrique, Durval e Mena. Alisson e René Júnior formam a dupla de volantes e mais à frente Montijo e Cícero são os armadores. No ataque, Thiago Ribeiro joga ao lado de Gabriel. Muito bem, vamos falar agora do Palmeiras, que tenta manter a invencibilidade contra o Atlético Paranaense. Até hoje na Copa do Brasil, o Verdão em 7 jogos venceu 5 e empatou 2 vezes. Para carimbar então a classificação, o Gilson Kleina conta com a volta de jogadores importantes. Vamos ver quais são. Na última quarta-feira, o Palmeiras conseguiu passar no teste. Depois de tantas vitórias na Série B, o desempenho do Verdão foi colocado à prova contra um bom time da Série A. No final deu tudo certo e o Palmeiras só precisa de um empate hoje para avançar. Mas a sequência de bons jogos na Série B foi interrompida no final de semana. A equipe foi derrotada pelo Boa Esporte por 1-0, mas mesmo com o placar negativo, o Verdão se manteve na liderança da competição. Para o duelo desta noite, o técnico Gilson Kleina vai ter a volta de 5 titulares. Pena que Valdívia segue se recuperando de uma lesão na coxa. Além dele, Ananias, Vinícius e Felipe Menezes também estão fora. O treinador deve mandar a campo Fernando Praz no gol.
Luiz Felipe, Wilson, Henrique e Juninho na defesa, Márcio Araújo, Charles, Wesley e Mendieta, Allan Kardec e Leandro no ataque. Muito bem, e além de Palmeiras, além do Santos, pela Copa do Brasil tem um jogo muito aguardado, né? Depois da vitória no primeiro jogo, o Luverdense está bem confiante para o duelo desta noite contra o Corinthians. O time fez o treino secreto lá em São Paulo, olha só. A partida no estádio do Pacaembu será a mais importante da história do Luverdense. O clube venceu o Timão por 1-0 no jogo de ida e faz mistério. Se eles fecham o treino, por que o Luverdense não pode fechar? É pior ser pequeno e ter pensamento de time pequeno. Eu prefiro ser pequeno e ter pensamento de time grande. Rapaz, ainda não. Vai ser um jogo difícil, né? Todos nós que estamos aqui na sala sabemos que vai ser um jogo... O favorito é o Corinthians. Tem que ser realista. A equipe da terceira divisão do Campeonato Brasileiro treinou no CT do São Paulo e joga por um empate para avançar à final. E se marcar um gol, poderá até perder a partida por um gol de diferença. Em Lucas do Rio Verde, os torcedores estão confiantes. Assim como nós conseguimos ganhar aqui, por que não ganhar lá? Eu joguei também no 1-0 e acertei. E eu jogo no 1-0 de novo pro Luverdense. Yes, we can! Eu acredito! Eu acredito! Que fase tá vivendo o Luverdense? Até o Obama tá acreditando, yes we can. E para dar um bico de vez nessa zica, afastar a zebra da Copa do Brasil, o Corinthians vai pro jogo com um time modificado. O quarteto ofensivo nunca jogou junto, por isso há aquela dúvida se o esquema que o Tite montou vai dar certo ou não. Vamos ver. Jogo vai, jogo vem e o Corinthians continua tropeçando. Nos últimos 4 duelos, a equipe só venceu uma vez contra o Coritiba há 2 rodadas no Brasileirão. E o que mais se comenta no time de Tite é a falta de criatividade. O técnico já conquistou vitórias com praticamente 4 atacantes sem um meia de ligação, mas hoje a tática formada pelo treinador não funciona mais. Para acabar com isso, Douglas vai ter mais uma chance entre os titulares. O camisa 10 é o encarregado de servir os outros 3 que completam o quarteto ofensivo inédito, tudo por conta dos desfalques. Sheik, Romarinho e Renato Augusto estão fora. Confirmando o time titular, Tite deve mandar a campo Cássio, Edenilson, Gil, Paulo André e Fábio Santos, Ralf, Ibson, Douglas e Danilo, Pato e Guerreiro no ataque. Muito bem, falando no Corinthians, olha só. O Ministério Público de São Paulo vai pedir mais uma vez o fim da torcida Gaviões da Fiel por causa daquela briga no estádio Mané Garrincha, em Brasília, que eu mostrei ontem. Vamos ver. Um dos torcedores envolvidos na briga é Leandro da Silva de Oliveira, que aparece nestas imagens no meio da confusão. Ele foi um dos 12 corintianos presos na Bolívia, acusados da morte do torcedor Kevin Espada. Leandro faz parte da torcida Gaviões da Fiel. Outro torcedor, membro do Conselho da Gaviões e que participou da confusão, é Raimundo César Faustino, conhecido como Capá. Ele é vereador pela cidade de Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo. Raimundo aparece nesta foto no jornal Lance, agredindo com um pontapé um policial. O promotor público Roberto Senis de Lisboa disse que irá pedir a dissolução da Gaviões da Fiel. O ideal seria não que a lei apresentasse como solução de imediato a extinção da torcida, que é uma solução perfeitamente plausível, mas que a lei tivesse uma maior efetividade para que nós pudéssemos ter um poder de identificação e responsabilidade das pessoas físicas que integram as torcidas. Você pensa que essa história acabou aqui? Não, porque mais um torcedor do Corinthians que se envolveu na confusão em Oruro, lá na Bolívia, foi identificado nessa briga aí no jogo contra o Vasco. A informação, mais uma vez, é do jornal Estado de São Paulo. O Cleuter Barreto Barros, mais conhecido como Manaus, ele aparece na foto de blusa cinza. No começo desse mês, o irmão de Cleuter deu uma entrevista dizendo que o corintiano prometeu que ia deixar esse fanatismo louco de lado por causa dos 5 meses que ele ficou lá preso na Bolívia. Lembrando que, além de Cleuter, né, a gente viu aí outro preso em Oruro, já tinha sido identificado nesta mesma confusão.
confusão que tá acontecendo com esses corintianos. Meu Deus, intervalo rápido. Daqui a pouco eu mostro que o CAP já deu adeus a 2013 e já pensa em 2014. Você vai entender tudo daqui a pouco, fica ligado.